O carro parou em frente à casa onde morei por 32 anos. Minha casa, ou pelo menos era o que eu pensava até algumas horas atrás. Desci devagar, ainda vestida de preto, ainda com o cheiro do velório grudado na roupa. Arnaldo tinha sido enterrado há menos de 4 horas. Eu esperava encontrar a casa vazia, silenciosa, como costumava ficar quando ele viajava a trabalho. Esperava poder entrar, tirar aquele sapato apertado que machucava meu pé esquerdo, sentar na cozinha e finalmente chorar. Chorar de verdade, sem as vizinhas olhando, sem ter que agradecer os pêsames de gente que mal conhecia. Mas quando abri o portão, vi movimento pela janela da sala. Muita gente, vozes altas, uma música que reconheci, aquela que Rodrigo sempre colocava quando chamava os amigos. Caminhei até a porta. Ela estava aberta. Completamente aberta, escancarada, como se fosse dia de festa. Entrei e parei no corredor. Meus 2 filhos estavam na sala com pelo menos 10 pessoas que nunca vi na vida. Rodrigo segurava uma cerveja. Rafael ria alto de alguma coisa que um rapaz de boné tinha acabado de falar. As esposas deles, Kátia e Silvana, estavam sentadas no sofá que eu escolhi há 5 anos. Aquele que demorei 6 meses juntando dinheiro para comprar. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Ninguém me viu entrar, ou fingiram não ver. Segui pelo corredor até o meu quarto. A porta estava aberta também, e quando olhei para dentro, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Minhas roupas estavam empilhadas no meio do quarto, não dobradas. Jogadas. Meus vestidos, blusas, calças, tudo amontoado como se fosse lixo. Minhas gavetas estavam abertas, vazias. O guarda-roupa também. Ouvi passos atrás de mim. Era Rodrigo. Ele olhou para mim e depois para a pilha de roupas. Não disse nada. Só pegou um dos lençóis da cama, jogou por cima das minhas coisas e começou a arrastar tudo. Minha voz saiu fraca. Mãe, o que você está fazendo? Ele nem olhou para mim. Estou tirando suas coisas daqui. Esse quarto agora vai ser do Rafael e da Silvana. Segurei na parede. Rodrigo, acabamos de voltar do enterro do seu pai. Ele parou, largou o lençol no chão e me encarou. E daí? Você acha que a gente vai continuar sustentando você agora que o velho morreu? Essa casa é nossa. Sempre foi. Você nunca trabalhou de verdade. Nunca colocou um tijolo aqui. Eu trabalhei a vida inteira, Rodrigo. Fui secretária por 23 anos. Ele deu uma risada curta, sem alegria. Secretária. Ganhava um salário mixo que nem pagava a conta de luz. Quem sustentou essa casa foi meu pai. E agora que ele não está mais aqui, a gente vai fazer o que tem que ser feito. Rafael apareceu na porta do quarto com Silvana do lado. Ele olhou para mim e depois para o irmão. Vamos logo com isso, Rodrigo. O pessoal está esperando. Esperando o quê, Rafael? Perguntei. Silvana respondeu por ele, com aquela voz fina que sempre me irritou. A gente vai reformar a casa inteira, dona Jovita. Começando por esse quarto. Já chamamos o pedreiro para amanhã cedo. Senti algo subir pela minha garganta, uma mistura de raiva e desespero que não conseguia organizar. Vocês não podem fazer isso. Rodrigo deu um passo na minha direção. Podemos sim. E vamos. A senhora vai ter que procurar outro lugar para morar. Outro lugar? Eu moro aqui há 32 anos. Morava, ele corrigiu. Agora não mora mais. Rafael pegou o lençol cheio das minhas roupas e começou a arrastar para fora do quarto. Eu tentei segurar, mas Kátia me empurrou de leve. Sai da frente, sogra. Isso aqui já foi decidido. Fui atrás deles pelo corredor. Algumas das pessoas na sala olharam, mas ninguém disse nada. Todo mundo continuou conversando, rindo, bebendo, como se eu não existisse. Rodrigo abriu a porta da frente e jogou o lençol com as minhas roupas na calçada. Jogou mesmo. As coisas se espalharam pelo chão. Meu vestido azul, aquele que usei no aniversário de 50 anos, ficou pendurado no portão. Esperei ele voltar para buscar mais coisas, mas ele ficou parado na porta, olhando para mim. Agora mandamos nesta casa, ele disse alto, para que todos na sala pudessem ouvir. Você pode ir morar debaixo de uma ponte, velha chata. As pessoas riram. Não foi uma risada alta, mas teve gente que riu. Senti meu rosto esquentar. Senti minhas mãos tremerem, mas não chorei. Não ia dar esse gosto para eles. Peguei minha bolsa que estava no sofá. Ninguém tentou impedir. Passei pela sala cheia de gente estranha.
Atravessei a porta que Rodrigo segurava aberta, com um sorriso torto no rosto, e saí. Na calçada, juntei o que consegui das minhas roupas. Não dava para levar tudo. Escolhi as peças que estavam menos sujas, as que ainda serviam. Enrolei tudo de qualquer jeito e coloquei dentro de uma sacola de mercado que achei ali perto. Quando levantei, vi Dona Neuza, minha vizinha de 15 anos, olhando da janela dela. Ela tinha a mão na boca, os olhos arregalados, mas não abriu a porta. Não veio falar comigo. Ninguém veio. Caminhei até o ponto de ônibus com a sacola pesada na mão. Meu pé doía. Aquele sapato maldito continuava apertando, mas não parei para tirar. Só queria sair dali. No ônibus, sentei no fundo e encostei a cabeça na janela. A cidade passava borrada lá fora. Luzes, carros, pessoas vivendo vidas normais, enquanto a minha tinha acabado de desmoronar. Desci no centro e procurei um hotel. Não queria nada caro, só um lugar para dormir. Achei um pequeno, daqueles antigos, com recepção apertada e cheiro de mofo. O homem na portaria nem me olhou direito quando paguei adiantado por 3 noites. O quarto era minúsculo. Uma cama de solteiro, um armário velho, um banheiro com box quebrado. Mas estava limpo. Era só isso que importava. Larguei a sacola no chão e me sentei na cama. Foi só então que percebi que ainda estava de sapato. Tirei devagar. Meu pé estava inchado, vermelho. Olhei em volta. Aquele quartinho de hotel era tudo o que eu tinha agora. 58 anos de vida, 32 de casamento, 28 criando 2 filhos. E no final, sobrou isso. Um quarto de hotel barato e uma sacola de roupas jogadas na calçada. Foi quando chorei. Sozinha no escuro, sem ninguém para ver ou ouvir. Chorei pelo Arnaldo, que nunca mais ia voltar. Chorei pela casa, que não era mais minha. Chorei pelos filhos que aprendi a amar antes mesmo de nascerem e que hoje me expulsaram como se eu fosse nada. Chorei até não ter mais lágrimas. Devia ser quase meia-noite quando o celular tocou. Era um número que não conhecia. Quase não atendi, mas alguma coisa me fez apertar o botão verde. Dona Jovita Tavares? Uma voz de homem, formal. Sou eu. Aqui é o Dr. Mendes, advogado do seu falecido marido, Arnaldo Tavares. Sinto muito pela sua perda. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. Dona Jovita, preciso que a senhora compareça ao meu escritório amanhã pela manhã. É urgente. Tem a ver com o testamento do seu esposo. Testamento? Arnaldo nunca tinha me falado em testamento. Sim, senhora. O senhor Arnaldo deixou algumas disposições importantes. A senhora pode vir às 9 horas? Posso. Ótimo. Meu escritório fica na rua 7 de setembro, número 234, sala 802. Até amanhã, Dona Jovita. Ele desligou antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa. Fiquei olhando para o celular, tentando entender. Arnaldo tinha feito um testamento e nunca me contou. Por quê? O que ele tinha deixado? A casa estava no nome dos 2. Mas será que ele tinha deixado alguma coisa só para os meninos? Deitei na cama dura do hotel e fiquei olhando para o teto manchado. Lá fora, ouvia barulho de carros, vozes, a cidade que não dormia. E eu ali, sem saber o que o amanhã ia trazer. Só sabia uma coisa. Nada poderia ser pior do que o que tinha acontecido hoje. Acordei às 6 da manhã com dor no corpo inteiro. A cama do hotel era dura. E eu tinha passado a noite acordando a cada barulho. Carros, vozes no corredor, portas batendo. Cada som me fazia pular. Levantei e olhei no espelho do banheiro. Meu rosto estava inchado de tanto chorar. Olheiras fundas, cabelo despenteado. Parecia que tinha envelhecido 10 anos de uma noite para outra. Tomei banho demorado, deixando a água quente cair nas costas. Pelo menos isso o hotel oferecia. Água quente. Vesti uma calça preta e uma blusa branca que tinha conseguido salvar da calçada. Não eram as melhores roupas que eu tinha, mas serviam. Saí cedo do hotel. O escritório do advogado ficava do outro lado da cidade, e eu não sabia quanto tempo ia levar para chegar lá de ônibus. Melhor sobrar tempo do que chegar atrasada. Cheguei às 8h20. O prédio era bonito, espelhado, daqueles modernos. Nada como eu imaginava. Pensei que Arnaldo teria escolhido algum escritório mais simples, mas aquele parecia caro. A sala 802 ficava no último andar. Quando saí do elevador, vi uma recepção grande, com sofás de couro e uma moça jovem atrás de uma mesa de vidro. Bom dia. Eu tenho reunião com o Dr. Mendes. A moça olhou para mim de cima a baixo. Claro,
Aquela roupa amassada não devia impressionar muito. Seu nome? Jovita Tavares. Ela digitou alguma coisa no computador. Pode sentar, por favor. O doutor já vai atendê-la. Sentei em um dos sofás. Eles eram confortáveis, mas eu não conseguia relaxar. Ficava pensando no que Arnaldo teria deixado no testamento. Será que ele tinha alguma dívida? Será que os meninos iam herdar tudo e eu ia ficar sem nada mesmo? Dona Jovita? Levantei rápido. Um homem de uns 50 anos, terno preto, óculos de grau, me estendia a mão. Sou o Dr. Mendes. Por favor, venha comigo. Segui ele até uma sala no final do corredor. Era espaçosa, com uma mesa enorme de madeira escura e estantes cheias de livros. Ele me indicou uma cadeira na frente da mesa. Mais uma vez, meus sentimentos pela perda do seu marido, ele disse, sentando do outro lado. Sei que esse é um momento muito difícil. Obrigada, doutor. Ele abriu uma pasta grossa que estava sobre a mesa. Dona Jovita, vou ser direto porque sei que a senhora deve estar ansiosa. Seu marido, Arnaldo, me procurou há 6 meses para fazer um testamento. Ele foi muito claro sobre suas vontades. 6 meses? Arnaldo sabia que ia morrer? Não exatamente. Ele descobriu que tinha um problema cardíaco sério, mas os médicos não deram prazo. Poderia viver mais 10 anos ou mais 10 dias. Ele quis se precaver. Senti um aperto no peito. Arnaldo sabia e nunca me contou. O Dr. Mendes continuou. No testamento, seu marido deixou instruções muito específicas sobre a divisão dos bens. Ele tinha uma conta poupança que a senhora desconhecia, é isso mesmo? Eu não sabia de conta nenhuma. Arnaldo sempre cuidou das finanças. Pois bem, essa conta tem o valor de 2 milhões de reais. Fiquei olhando para ele sem entender. 2 milhões? Isso mesmo, 2 milhões de reais. E segundo o testamento, esse valor é todo da senhora. Todo meu? Integralmente. Seus filhos, Rodrigo e Rafael, recebem 100 mil reais cada um. Nada mais. Não fazia sentido. De onde Arnaldo tinha tirado 2 milhões de reais? O Dr. Mendes deve ter percebido minha confusão. Seu marido trabalhou 35 anos na mesma empresa, certo? Ele recebeu uma indenização grande quando se aposentou, há 4 anos. Investiu esse dinheiro e nunca tocou. Foi juntando, rendendo. Ele me disse que queria garantir o futuro da senhora. Senti meus olhos arderem. Arnaldo tinha pensado em mim. Mesmo sem nunca ter demonstrado muito afeto, mesmo sempre tão calado, ele tinha pensado em mim. Tem mais, Dona Jovita. O Dr. Mendes tirou um envelope da pasta. Seu marido deixou essa carta para a senhora. Pediu que eu entregasse pessoalmente. Peguei o envelope com mãos tremendo. Era branco, simples, com meu nome escrito na letra de Arnaldo. Aquela letra que eu conhecia de tantas listas de compras, tantos recados na geladeira. A senhora quer ler agora ou prefere ler depois? Em particular, agora. Preciso ler agora. Abri o envelope devagar. Dentro, uma folha de papel ao maço, dobrada. Desdobrei e comecei a ler. Jovita, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Espero que tenha sido rápido, sem sofrimento. Não gosto de despedidas demoradas. Preciso pedir perdão por muitas coisas. Fui um marido distante. Você merecia mais do que eu dei. Merecia flores, jantares, palavras bonitas. Eu nunca soube fazer nada disso. Minha mãe me criou na dureza, e foi assim que aprendi a viver. Os meninos puxaram ela. Puxaram a frieza, o egoísmo, a ingratidão. Eu vi você sofrer com isso durante anos. Vi você chorar escondida quando eles te tratavam mal. E eu nunca fiz nada. Tenho vergonha disso. Essa conta que abri é para você ter dignidade, para nunca depender de ninguém. Os meninos vão receber só um pouco porque precisam aprender que dinheiro se conquista, não se herda. E porque sei que se eu deixasse tudo igual, eles iam tirar de você. Não deixe eles saberem quanto você tem. Guarde para você. Viva a vida que nunca viveu. Você ainda é jovem. Ainda dá tempo de ser feliz. Me perdoe por não ter te feito feliz quando estava vivo. Arnaldo, terminei de ler e não consegui segurar. Chorei ali mesmo, na frente do Dr. Mendes. Chorei pelo Arnaldo que eu nunca conheci de verdade, pelo homem que guardava tanta coisa dentro dele e nunca falava. O advogado me ofereceu uma caixa de lenços. Fiquei limpando o rosto, tentando me recompor. Seu marido era um homem bom, Dona Jovita. Conversamos bastante nesses 6 meses. Ele se preocupava muito com a senhora. Por que ele não me contou nada disso?
Ele disse que não queria que a senhora se preocupasse, e disse também que se contasse, os filhos iam descobrir de algum jeito. Ele conhecia bem os próprios filhos. O Dr. Mendes fechou a pasta. Preciso que a senhora assine alguns documentos para ter acesso à conta. Também vou precisar de cópias dos seus documentos pessoais. Podemos fazer tudo hoje, se a senhora tiver tempo. Tenho todo o tempo do mundo. Passei as 2 horas seguintes assinando papéis, tirando cópias, respondendo perguntas. Quando terminamos, o Dr. Mendes me entregou um cartão novo, da conta em meu nome. O dinheiro já está disponível, dona Jovita. Mas meu conselho é que a senhora seja discreta. Não comente com ninguém sobre esse valor, principalmente não com seus filhos. Não vou comentar, pode ter certeza. E a casa? A senhora sabe que estava em regime de comunhão total de bens, certo? Metade da casa é sua por direito. Eu não quero mais aquela casa. A senhora tem certeza? É um imóvel valioso, tenho certeza. Mas quero vender minha parte. Posso fazer isso? Pode. Vou preparar os documentos. A senhora vai precisar notificar seus filhos que pretende vender sua metade. Eles têm preferência na compra, mas se não quiserem ou não puderem comprar, a senhora pode vender para terceiros. Então, vamos fazer isso. Saí do escritório quase meio-dia. O sol estava forte. Fui até uma padaria ali perto e comi um sanduíche. Não porque estava com fome, mas porque precisava pensar. 2 milhões de reais. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida. Arnaldo tinha me deixado isso. Tinha pensado em mim, tinha se preocupado comigo, mesmo sem nunca ter conseguido demonstrar. E os meninos iam receber só 100 mil cada. Nem sabiam disso ainda. Decidi que não ia contar. Ia deixar eles descobrirem sozinhos quando o advogado notificasse. Ia deixar eles pensarem que tinham me expulsado de casa e que eu estava na rua, sem nada. Porque era exatamente isso que eles queriam, não era? Me ver sofrendo. Me ver sem ter para onde ir. Pois bem, iam ter uma surpresa. Passei a tarde procurando apartamento para alugar. Não queria nada muito grande ou muito caro. Queria um lugar simples, mas que fosse meu. Um lugar onde eu pudesse acordar sem ter medo de ser expulsa. Achei um pequeno, de 1 quarto e sala, em um bairro tranquilo longe de onde morava antes. O prédio era antigo, mas bem cuidado. A dona do apartamento era uma senhora de uns 70 anos que morava no andar de cima. Vim morar aqui quando meu marido faleceu. Ela me disse enquanto mostrava o apartamento. Meus filhos queriam que eu morasse com eles, mas eu quis minha independência. Melhor assim. Eu entendo perfeitamente, respondi. Fechei o aluguel na hora. Paguei 3 meses adiantados. A senhora ficou feliz, disse que era difícil encontrar inquilina boa. Voltei para o hotel e peguei minha sacola de roupas. Era tudo o que eu tinha, mas era um começo. No caminho para o apartamento novo, passei de ônibus na frente da minha antiga casa. Não ia descer, só queria ver. Ver se os meninos ainda estavam lá, se tinha mais gente, se tinham realmente começado a reforma. Quando o ônibus passou em frente ao portão, vi movimento. Tinha um caminhão parado na rua e Rodrigo estava carregando coisas, minha cristaleira, meus livros, meu aparelho de jantar que ganhei de presente de casamento. Eles não estavam reformando, estavam vendendo tudo que era meu. O ônibus seguiu, mas continuei olhando para trás até a casa sumir de vista. Senti algo gelado descer pela minha espinha. Eles realmente achavam que eu não tinha nada. Achavam que tinham ganhado. Ainda não sabiam que o jogo tinha acabado de virar. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Os primeiros dias no apartamento novo foram estranhos. Acordava de madrugada, achando que estava no hotel. Ou pior, achando que ainda estava na minha antiga casa e que tudo tinha sido um pesadelo ruim. Mas não era pesadelo, era real. E aos poucos fui me acostumando com aquele espaço pequeno que agora era meu. Comprei algumas coisas básicas. Panelas, pratos, copos, nada caro, só o necessário. Não queria gastar muito ainda. Precisava pensar direito no que fazer com aquele dinheiro. 2 semanas depois de ter saído de casa, o Dr. Mendes me ligou. Dona Jovita, já preparei os documentos para notificar seus filhos sobre a venda da sua parte da casa. Preciso que a senhora venha aqui assinar. Vou amanhã de manhã. No dia seguinte, assinei tudo. O Dr. Mendes explicou que os meninos teriam 30 dias para decidir se queriam comprar minha metade ou não. Se não comprassem, eu podia vender para quem quisesse. Eles têm dinheiro para comprar? Ele perguntou. Não sei.
Acho que não. Então, provavelmente, vamos para a venda para terceiros. Já aviso a senhora que o imóvel está bem localizado. Vai ter bastante interessado. Ótimo. Saí do escritório pensando em como seria quando os meninos recebessem a notificação. Iam ficar furiosos. Iam me procurar, com certeza. Mas eu não ia atender. Não ia dar satisfação. Eles que se virassem. Naquela mesma semana, comecei a passar de ônibus na frente da antiga casa de vez em quando. Não todo dia, só quando tinha tempo. Queria ver o que eles estavam fazendo. E o que vi me deixou com raiva. Tinham vendido quase tudo. Minha cristaleira não estava mais lá. Os vasos que eu cuidava com tanto carinho tinham sumido. Até o tapete da sala, aquele que comprei numa promoção e lavei a mão durante anos, não estava mais no lugar. Um dia, vi os dois discutindo na porta de casa. Rodrigo empurrou Rafael. Silvana saiu gritando alguma coisa que não conseguia ouvir. Kátia estava sentada no portão, chorando. Estavam brigando pela herança que achavam que iam receber. Senti uma pontada de satisfação. Pequena, mas estava lá. 2 semanas depois, resolvi fazer alguma coisa que nunca tinha feito na vida. Vi um anúncio de curso de artesanato na igreja perto do meu apartamento novo. Era às terças e quintas, de tarde. Decidi ir. Cheguei no primeiro dia achando que ia ser a mais velha, que ia me sentir deslocada. Mas quando entrei na salinha onde acontecia o curso, vi que tinha mulher de toda a idade. Algumas mais novas que eu, outras mais velhas. A professora era uma senhora baixinha, cabelo todo branco, sorriso fácil. Se chamava Dona Irene. Sejam bem-vindas, ela disse quando entramos. Aqui a gente não cobra perfeição, não cobra nada. A gente só se diverte e cria coisas bonitas com as próprias mãos. Sentei ao lado de uma mulher que parecia ter minha idade. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça. Primeira vez? Ela perguntou baixinho. Primeira. Eu também. Me chamo Célia. Jovita. A aula era de crochê básico. Dona Irene distribuiu linhas e agulhas, ensinou os pontos principais. Eu nunca tinha feito crochê na vida, mas tentei acompanhar. Errei várias vezes, desfiz e refiz. Mas no final da aula, tinha conseguido fazer uma pequena corrente de pontos. Olhei para aquilo e senti orgulho. Bobagem, era só uma corrente de crochê. Mas era minha. Eu tinha feito com minhas próprias mãos. Na segunda aula, Célia chegou antes de mim e já tinha separado o lugar do lado dela. Achei que você não ia voltar, ela disse sorrindo. Por quê? Muita gente vem uma vez só e desiste. Diz que não tem jeito para artesanato. Eu quero aprender. Tenho tempo agora. Tempo livre é bom, né? Eu me aposentei faz 3 meses. Não sabia o que fazer comigo. Meus filhos moram longe. Meu marido passou o dia na oficina. Estava ficando louca em casa sozinha. Entendo bem. E você? É aposentada também? Sou viúva. Recente. Ah, sinto muito. O rosto dela ficou sério. Está tudo bem. Estou me acostumando. Não pressionei e ela não perguntou mais nada. Gostei disso nela. Sabia respeitar espaço. Com o tempo, fui conhecendo as outras mulheres do curso. Tinha a Valdete, que tinha 61 anos e fazia crochê desde menina. A Sônia, mais nova, uns 45, que estava ali porque a terapeuta tinha recomendado para a ansiedade. A Rosa, senhora magra de cabelo curto, que ria alto de tudo. Eram diferentes de mim. Vinham de lugares diferentes, tinham histórias diferentes, mas tinham uma coisa em comum. Nenhuma delas me julgava, nenhuma perguntava da minha vida ou ficava querendo saber detalhes. A gente conversava sobre receitas, sobre novela, sobre o preço das coisas no mercado, coisas simples. E pela primeira vez em muito tempo, eu ria. Ria de verdade, não aquele riso forçado que dava quando Arnaldo contava piada sem graça ou quando as vizinhas falavam bobagem. Foi numa quinta-feira, depois da aula, que Célia me chamou para tomar café na padaria perto da igreja. Vamos, Jovita. Meu marido só chega às 7. Tenho tempo de sobra. Está bem. Na padaria, ela pediu café com leite e pão de queijo. Eu pedi a mesma coisa. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse depois de dar o primeiro gole no café. Pode. Você está bem mesmo? Porque toda vez que alguém fala de família, você fica quieta. Não precisa responder se não quiser. Só queria que soubesse que pode confiar em mim. Olhei para ela. Célia tinha olhos gentis. Não era curiosidade boba. Era preocupação de verdade. Meus filhos me expulsaram de casa, falei. As palavras saíram sozinhas. No dia do enterro do meu marido. Ela parou com o pão de queijo no meio do caminho da boca para a mesa.
Como assim expulsaram? Jogaram minhas coisas na calçada. Disseram que a casa era deles agora. Meu Deus do céu. E você foi para onde? Aluguei um apartamento. Pequeno, mas é meu. E eles continuam na casa? Por enquanto, mas não vai durar muito. Contei para ela sobre o testamento, sobre a casa estar em meu nome também, sobre o processo de venda. Não contei sobre os 2 milhões. Isso ninguém precisava saber. Célia me ouviu até o fim sem interromper. Quando terminei, ela balançou a cabeça. Seus filhos são uns ingratos. Desculpa falar assim, mas é verdade. Como é que faz uma coisa dessas com a própria mãe? Eu me pergunto isso todo dia. E você está vendendo a casa? Estou. Não quero mais nada que me lembre daquele lugar. Faz muito bem. Você merece recomeçar. Saímos da padaria quase escurecendo. Célia me deu um abraço apertado antes de ir embora. Qualquer coisa, me liga. Trocamos número, né? Não fica sozinha com isso, Jovita. Obrigada. Voltei para casa caminhando devagar. O apartamento estava escuro quando cheguei. Acendi as luzes, coloquei água para esquentar, preparei um chá. Sentei no sofá pequeno que tinha comprado numa loja de usados e fiquei olhando para a parede vazia. Precisava pendurar alguma coisa ali. Um quadro, uma foto, alguma coisa que deixasse o lugar mais meu. O celular tocou. Número desconhecido de novo. Dessa vez, atendi sem medo. Dona Jovita? Doutor Mendes. Oi, doutor. Tenho novidades. Seus filhos receberam a notificação hoje. E já responderam. Já? Tão rápido? Sim. Eles não têm condições de comprar sua parte. Então pedi autorização para colocar o imóvel à venda. Pode colocar. Ótimo. Já tenho um interessado, inclusive. Um empresário que está procurando imóvel naquela região. Ofereceu um valor bom, acima da tabela. Quanto? 450 mil pela sua metade. É um bom valor? Muito bom. A casa vale por volta de 700 mil no total. Ele está oferecendo mais. Então aceito. Vou preparar os papéis. Mas preciso avisar que seus filhos terão que sair do imóvel assim que a venda for concretizada. Eu sei. Desligou e fiquei segurando o celular. 450 mil. Mais os 2 milhões que já tinha. Ia ficar com mais de 2 milhões e meio. Nunca nem tinha sonhado com tanto dinheiro. 2 semanas se passaram. Continuei indo no curso de crochê. Já conseguia fazer guardanapos pequenos. Nada muito elaborado, mas ficava feliz com o resultado. Célia e eu viramos amigas de verdade. Às vezes, tomávamos café depois da aula. Às vezes, só conversávamos no caminho do ônibus. Foi ela quem estava comigo no dia que tudo mudou. Estávamos saindo da igreja quando vi um carro parar na frente da minha antiga casa. Não era tão longe dali, só uns 5 quarteirões. Reconheci o carro. Era do oficial de justiça que tinha ido no escritório do Dr. Mendes quando assinei uns papéis. Célia, vamos por ali. Apontei para a direção da casa. Por quê? Não é caminho. Só quero ver uma coisa. A gente foi caminhando devagar. Quando chegamos perto, o oficial já tinha descido do carro. Tinha outro homem com ele. Rodrigo estava no portão, de braços cruzados. O que vocês querem? Ouvi Rodrigo perguntar. O oficial mostrou uns papéis. Estou aqui para notificar sobre a ordem de despejo. O imóvel foi vendido. Os senhores têm 15 dias para desocupar. Rodrigo arrancou os papéis da mão dele. Como assim vendido? Vendido por quem? Pela proprietária, Dona Jovita Tavares. Minha mãe não é proprietária de nada. É sim, senhor. Metade do imóvel estava em nome dela. E ela vendeu a parte dela. O comprador exigiu a desocupação total. Rafael saiu de dentro de casa correndo. O que está acontecendo? Vão nos despejar, Rodrigo disse. Por causa daquela maldita. Fiquei ali parada, do outro lado da rua vendo a cena. Célia segurou meu braço. São eles? São. Meu Deus. Olha a cara deles. Os dois estavam vermelhos de raiva. Silvana apareceu chorando. Kátia gritava alguma coisa de dentro da casa. O oficial entregou os documentos e foi embora. Rodrigo amassou os papéis e jogou no chão. Rafael chutou o portão. Foi quando Rodrigo olhou para o nosso lado. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele me reconheceu. Vi a expressão dele mudar de raiva para surpresa. E depois para algo que parecia ódio puro. Deu um passo na nossa direção, mas Rafael segurou ele. Vamos, Célia. Vamos embora. Viramos e caminhamos rápido. Ouvi Rodrigo gritando meu nome, mas não olhei para trás. Só quando viramos a esquina que parei para respirar. Você está bem? Célia perguntou. Estou. Estou bem. E estava mesmo. Pela primeira vez desde que Arnaldo morreu,
Eu estava bem de verdade. Depois daquele dia, bloqueei os números dos meus filhos. Rodrigo tentou me ligar 17 vezes só na primeira noite. Rafael mandou 23 mensagens. Não li nenhuma. Só bloqueei e pronto. Célia me ligou no dia seguinte cedo. Dormiu bem? Dormi. Melhor do que imaginei. Você é forte, Jovita. Não sei se eu conseguiria fazer o que você está fazendo. Não é força, Célia. É cansaço. Cansei de ser pisada. Nos dias seguintes, continuei minha rotina. Ia no curso de crochê. Voltava para casa, fazia comida, assistia televisão. Coisas simples, coisas que nunca pude fazer direito quando morava com Arnaldo e os meninos, porque sempre tinha que estar cuidando de alguém, limpando alguma coisa, resolvendo algum problema. Agora não. Agora o tempo era meu. O Dr. Mendes me ligou numa quinta-feira. Dona Jovita, a venda foi finalizada. O dinheiro já está disponível na sua conta. Obrigada, doutor. E tem outra coisa. Seus filhos tentaram entrar com processo alegando que a senhora não podia vender sem consentimento deles. Mas o juiz negou. A casa estava em seu nome legalmente. Eles não têm direito a nada. Eles vão recorrer? Podem tentar. Mas não vai dar em nada. O processo está todo correto. Ótimo. Ah, e a herança em dinheiro do seu marido também já foi liberada. Seus filhos receberam os 100 mil reais cada um. Eles assinaram ontem. Como eles reagiram? O Dr. Mendes riu baixinho. Não muito bem. Achavam que iam receber mais. Muito mais. Ficaram sabendo que a senhora herdou a maior parte. E o que disseram? Prefiro não repetir, mas posso garantir que não foram palavras gentis. Imagino. Dona Jovita, posso dar um conselho? Pode. Invista esse dinheiro com sabedoria. Procure um bom consultor financeiro. Garanta uma renda mensal. Com 2,5 milhões bem investidos, a senhora pode viver confortavelmente pelo resto da vida sem trabalhar. Vou pensar nisso. Obrigada, doutor. Desligou e fiquei olhando para o extrato da conta no celular. 2.450.000 reais. Parecia irreal. Marquei consulta com um banco que Célia tinha recomendado. O gerente foi atencioso, explicou várias opções de investimento. Decidi colocar a maior parte em aplicações seguras que rendiam por mês. Com o rendimento, ia ter quase 10 mil reais todo mês sem precisar trabalhar. 10 mil reais. Quando trabalhava de secretária, ganhava 2.500. Saí do banco me sentindo leve. Pela primeira vez na vida, não ia precisar me preocupar com dinheiro. Na semana seguinte, decidi fazer uma reforma pequena no apartamento. Não era meu, era alugado, mas a dona tinha dado permissão para pintar e fazer alguns ajustes. Contratei um pintor que pintou tudo de branco. Troquei as cortinas velhas por umas novas, claras, que deixavam a luz entrar. Comprei um sofá melhor, uma mesa de jantar de verdade. Nada muito caro, mas coisas bonitas escolhidas por mim. Quando terminou, o apartamento parecia outro. Parecia um lar de verdade. Foi quando conheci seu Valdemar. Ele morava no apartamento do lado. Viúvo, 62 anos, aposentado da estatal de energia. A gente se encontrava às vezes no corredor, no elevador. Ele sempre cumprimentava educado, segurava a porta, puxava conversa sobre o tempo. Um dia cheguei em casa com sacolas pesadas do mercado. Ele estava chegando também. Deixa eu te ajudar com isso. Não precisa. Precisa sim. Essas sacolas estão muito pesadas. Ele pegou 3 das 5 sacolas e subiu comigo até o meu andar. Colocou tudo na porta do meu apartamento. Obrigada, seu Valdemar. Disponha, dona Jovita. E pode me chamar só de Valdemar. Esse seu faz eu me sentir mais velho do que já sou. Ri. Está bem. Valdemar, então. A senhora mora sozinha? Moro. Sou viúva. Eu também. Perdi minha esposa faz 4 anos. Sinto muito. Ele deu de ombros. A vida segue, né? A gente aprende a viver sozinho. Mas não vou mentir, tem dias que é difícil. Tem sim. Bom, qualquer coisa que precisar, é só chamar. Estou aqui do lado. Obrigada. Depois desse dia, a gente começou a se encontrar mais. Às vezes ele batia na minha porta para perguntar se eu queria ir na padaria tomar café. Às vezes eu via ele voltando do mercado e oferecia ajuda. Não era nada romântico. Pelo menos não no começo. Era só companhia. Alguém para conversar, para dividir o silêncio. Um mês depois da venda da casa, Célia me ligou agitada. Jovita, você viu o que saiu no jornal do bairro? Não. O quê? Sobre a venda daquela casa na rua onde você morava.
Estão fazendo matéria sobre o empresário que comprou. Diz aqui que ele pagou 800 mil. 800 mil? Mas o Dr. Mendes disse que ofereceram 450 pela minha metade. Pois é, ele deve ter negociado com seus filhos também. E pelos vistos, eles aceitaram vender a parte deles mais barato do que a sua valia. Eles se desesperaram, com certeza. E olha, tem foto aqui deles saindo da casa com as coisas. Parecem acabados. Não quero ver, Célia. Tudo bem, só achei que devia te contar. Obrigada. Mas depois que desliguei, fiquei pensando. 800 mil. Eles tinham vendido a parte deles por 350 mil, provavelmente. E com os 100 mil da herança, cada um ficou com 225 mil. Era dinheiro. Não era pouco, mas não era o que eles esperavam. E mais importante, não era o que elas esperavam. As esposas. 2 semanas depois, encontrei Rodrigo. Foi num dia de terça. Eu estava saindo da aula de crochê com Célia quando vi ele sentado num banco na pracinha em frente à igreja, sozinho. Parecia menor do que eu lembrava, mais magro. É ele? Célia perguntou baixinho. É. Quer ir embora? Não. Está tudo bem. A gente passou perto do banco. Rodrigo levantou a cabeça e me viu. Ficou em pé rápido. Mãe. Parei. Célia ficou do meu lado. O que você quer, Rodrigo? Preciso falar com você. Não temos nada para falar. Por favor, só 5 minutos. Olhei para Célia. Ela apertou minha mão. Eu espero ali, ela disse, apontando para um banco mais longe. Quando ela se afastou, olhei para o meu filho. Ele tinha olheiras, barba por fazer, roupa amarrotada, fala. Ele respirou fundo. A Kátia me deixou. Sinto muito. Não, você não sente. E eu entendo. A gente te tratou mal. Trataram mesmo. Ela só queria dinheiro. Ficou comigo achando que eu ia herdar muito. Quando viu que não era tanto assim, começou a brigar todo dia. Disse que eu era um fracassado, que não sabia cuidar nem da própria mãe, quanto mais dela. Pediu divórcio e levou quase tudo que eu tinha. E você veio me contar isso por quê? Porque eu errei. Errei feio. E queria pedir perdão. Olhei para ele. Rodrigo sempre foi o mais duro dos dois. O mais parecido com a avó. Nunca demonstrava sentimento. Nunca pedia desculpas. Ver ele assim, destruído, me deu um aperto no peito. Mas lembrei do dia do velório, das minhas roupas na calçada, das palavras que ele gritou. Você me expulsou no dia que enterrei seu pai, Rodrigo. Me chamou de velha chata e disse para eu morar debaixo da ponte. Não foi a Kátia quem falou isso, foi você. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, você escolheu isso. Escolheu o dinheiro que achava que ia receber. Escolheu a casa. Escolheu se livrar de mim. Agora vive com suas escolhas. Mãe, eu preciso de ajuda. Não tenho para onde ir. Você tem 225 mil reais, Rodrigo. Tem dinheiro para alugar um apartamento, para recomeçar. O que você não tem é juízo. Ele levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos. Você realmente não vai me ajudar? Não. Nem o Rafael? O Rafael está aqui também? Rodrigo acenou com a cabeça para o outro lado da praça. Rafael estava encostado numa árvore, longe. Quando me viu olhando, baixou a cabeça. A Silvana também o deixou, Rodrigo disse. Pelos mesmos motivos. E vocês acham que eu tenho que resolver isso? A gente não tem mais ninguém. Vocês têm um ao outro. E tem dinheiro suficiente para recomeçar se pararem de gastar em bobagem. Rodrigo deu um passo na minha direção. Mãe, por favor, dei um passo para trás. Não me toca. Ele parou. Vocês me perderam, Rodrigo. Perderam no dia que me jogaram para fora de casa. Agora vão ter que aprender a viver com isso. Virei as costas e fui embora. Célia me alcançou no caminho. Está bem? Estou. Ele pediu dinheiro? Não diretamente, mas era isso que queria. E você? Disse não. Célia passou o braço pelo meu. Você é mais forte do que pensa, Jovita. Não sei se era força, mas era sobrevivência. Quando cheguei em casa naquela noite, Valdemar estava no corredor regando as plantas que tinha nos vasos na porta do apartamento dele. Boa noite, Jovita. Boa noite. Tudo bem? Você parece cansada. Dia longo. Ele largou o regador. Fiz sopa. Canja de galinha. Ficou demais. Você aceita um prato? Sobrou muito para uma pessoa só. Olhei para ele. Valdemar sempre foi gentil, sempre respeitoso. Nunca pediu nada, nunca forçou nada. Aceito, respondi. Obrigada. Comemos juntos na cozinha dele. A sopa estava realmente boa. A gente conversou sobre coisas bobas, sem importância. Ele contou de uma viagem que fez com a falecida esposa. Eu contei sobre o curso de crochê. Quando estava indo embora,
Ele segurou minha mão por um segundo. Qualquer coisa, Jovita. Qualquer coisa que precisar. Pode contar comigo. Obrigada, Valdemar. Dormi bem naquela noite. Sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada. E pela primeira vez, desde que Arnaldo morreu, acordei de manhã com vontade de viver. 3 semanas depois do encontro com Rodrigo na praça, Rafael apareceu no curso de crochê. Eu estava terminando um guardanapo quando vi ele parado na porta da salinha. Magro, cabelo despenteado, mãos nos bolsos. Parecia perdido. Dona Irene foi até ele. Posso ajudar? Ele apontou para mim. Preciso falar com ela. É minha mãe. Todas as mulheres da sala olharam para mim. Célia segurou minha mão por baixo da mesa. Levantei devagar e fui até a porta. Vamos conversar lá fora. Saímos para o corredor da igreja. Rafael encostou na parede e passou a mão no rosto. Como você me achou? Rodrigo disse que viu você saindo daqui com uma senhora. Fiquei esperando para ver se você aparecia de novo. E apareci. Ele olhou para mim. Os olhos dele estavam fundos, cansados. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que estraguei tudo. Estragou mesmo. A Silvana me deixou, levou as economias que eu tinha guardado. Disse que eu era fraco, que não prestava para nada. Estou morando num quarto alugado, dividindo o banheiro com mais 3 pessoas. E você veio aqui por quê? Para eu ter pena? Não. Vim pedir perdão. De verdade. Rodrigo também pediu. Disse as mesmas coisas. Rafael balançou a cabeça. Ele está diferente agora. A Kátia destruiu ele. Está bebendo todo dia, gastando o dinheiro que sobrou em besteira. Tentei ajudar, mas ele não me escuta. Você tem 225 mil reais, Rafael. Tem como recomeçar. Ele riu, mas era uma risada triste. Tinha. Gastei metade tentando segurar a Silvana. Comprei carro para ela, paguei curso, viagem. Achei que se eu desse tudo o que ela queria, ela ia ficar. Não ficou. Então você desperdiçou seu dinheiro. Desperdicei. E agora tenho pouco mais de 100 mil. Não dá para muito. Dá para alugar um apartamento decente. Dá para fazer um curso. Arrumar emprego. Você tem 28 anos, Rafael. Tem a vida toda pela frente. Ele olhou para o chão. Eu sei que você não confia mais em mim. Nem devia. Mas juro que mudei. Juro que entendi o quanto fui ruim com você. Entendeu? Ou só está desesperado porque perdeu tudo? Ele não respondeu. Porque tem uma diferença, Rafael. Arrependimento de verdade é quando você reconhece que machucou alguém. Arrependimento falso é quando você só está triste porque as coisas não saíram como você queria. Mãe, por favor, você me expulsou de casa no dia que enterramos seu pai. Você. Não foi só o Rodrigo. Você estava lá. Você riu quando ele me chamou de velha chata. Você carregou minhas roupas e jogou na calçada. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Eu estava com medo da Silvana. Ela me controlava. Você tinha medo ou você escolheu o caminho mais fácil? Ele limpou o rosto com as costas da mão. As duas coisas. Pelo menos era honesto nisso. O que você quer de mim, Rafael? Quer que eu te dê dinheiro? Quer que eu resolva sua vida? Não. Só queria que você soubesse que eu sinto muito. Muito mesmo. E que se você me der uma chance só, eu prometo que vou ser diferente. Olhei para o meu filho. Vi o menino que cuidei quando teve catapora aos 7 anos. O adolescente que chorou quando levou fora da primeira namorada. O jovem que me abraçou quando conseguiu o primeiro emprego. Mas também vi o homem que me jogou para fora de casa, que riu da minha dor, que escolheu uma mulher interesseira em vez da própria mãe. Não posso te dar essa chance agora, Rafael. Por quê? Porque você não mudou de verdade. Você só perdeu o que tinha. E quando perder tudo, aí você vai ver se o arrependimento é real ou se é só desespero. Mãe, vai viver sua vida. Usa o dinheiro que tem com sabedoria, arruma trabalho, constrói alguma coisa por você mesmo. E quando você tiver feito tudo isso, se ainda quiser conversar comigo, a gente conversa. E se eu não conseguir, então não conseguiu. Mas não vai ser problema meu. Ele ficou me olhando como se esperasse que eu mudasse de ideia. Eu não mudei. Voltei para a sala do curso. As mulheres fingiam estar concentradas nos trabalhos, mas era óbvio que estavam esperando para saber o que tinha acontecido. Sentei ao lado de Célia. Ela não perguntou nada. Só passou o braço pelo meu ombro e apertou. Aquela noite, Valdemar bateu na minha porta com um pote de brigadeiro. Fiz para o aniversário da neta, mas ela não pode vir buscar. Pensei que você pudesse querer. Aceitei o pote. Quer entrar? Sentamos na minha sala pequena.
Ele reparou no guardanapo que eu tinha feito em cima da mesinha de centro. Ficou bonito. Ainda está meio torto. Todas as coisas que a gente faz pela primeira vez ficam meio tortas. O importante é continuar fazendo. Comemos brigadeiro direto do pote, conversando sobre nada demais. Ele contou que a neta estava grávida, que ia ser bisavô. Eu contei sobre uma receita nova que tinha aprendido com a Rosa do curso. Quando ele ia embora, parou na porta. Jovita, não sei o que aconteceu hoje. E você não precisa me contar se não quiser. Mas quero que saiba que admiro sua força. Não sou forte, Valdemar. Só estou cansada de ser fraca. Ele sorriu. Então, está no caminho certo. Uma semana depois, recebi 2 ligações no mesmo dia. A primeira foi do Dr. Mendes. Dona Jovita, seus filhos tentaram entrar com processo contra a senhora. De novo? É. Dessa vez alegando que a senhora é incapaz de administrar o próprio dinheiro e que precisa de curador. Pediram para serem nomeados curadores. Eles podem fazer isso? Podem pedir, mas não vai dar em nada. A senhora está em pleno uso das suas faculdades mentais. Tem documentos, testemunhas. Eu já respondi ao processo. Pode ficar tranquila. Obrigada, doutor. Desligou e fiquei olhando para o celular. Eles realmente não iam desistir. A segunda ligação foi da dona Carmen, a proprietária do apartamento onde eu morava. Dona Jovita, tudo bem? Tudo, dona Carmen. Olha, preciso conversar com a senhora sobre o apartamento. Pode subir aqui? Subi até o apartamento dela. Dona Carmen me recebeu com café e bolo. Senta aqui, querida. Quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Ela tomou um gole de café. Meu filho quer que eu vá morar com ele em Curitiba. A mulher dele está grávida e ele acha melhor eu ficar por perto para ajudar. Decidi aceitar. Entendo. Então vou vender esse prédio. Tenho 4 apartamentos aqui, incluindo o que a senhora aluga. Já vendi 3. Só falta o da senhora. Preciso sair? Não necessariamente. Estou oferecendo para a senhora comprar, pelo mesmo preço que vendi os outros. R$180 mil. 180 mil era um preço bom, justo. Apartamentos naquela região estavam saindo por 200, 220. Posso pensar? Claro. Mas preciso de resposta em 2 semanas. Tenho outro interessado caso a senhora não queira. Voltei para o meu apartamento pensando. 180 mil. Tinha dinheiro de sobra para comprar. E seria bom ter um lugar meu de verdade. Um lugar que ninguém pudesse me tirar. Liguei para o Dr. Mendes no dia seguinte. Doutor, se eu comprar um apartamento, meus filhos podem alegar alguma coisa? Podem alegar o que quiserem, dona Jovita. Mas a senhora está no seu pleno direito. Tem dinheiro próprio, está lúcida, não está sendo enganada. Qualquer juiz vai ver isso. Então vou comprar. Faça isso e continue vivendo sua vida. Seus filhos vão se cansar eventualmente. Espero que sim. Fechei negócio com Dona Carmen na semana seguinte. Ela ficou feliz, disse que tinha certeza que eu ia cuidar bem do apartamento. Quando assinamos o contrato no cartório, senti algo diferente. Não era só um apartamento, era meu, completamente meu. Ninguém podia me tirar dali. Célia me ajudou a comemorar. Levou vinho e salgadinhos. Chamou Valdemar também. Os 3 ficamos na minha sala até tarde, conversando, rindo. Você merece isso, Jovita, Célia disse. Merece tudo de bom. Obrigada por estar aqui comigo. Sempre vou estar. Valdemar levantou o copo de vinho. Um brinde. Para recomeços, para casas novas, para deixar o passado onde ele pertence. Batemos os copos. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei no sofá e olhei em volta. Meu apartamento, minhas coisas, minha vida. Peguei o celular e abri a pasta de fotos antigas. Tinha uma de mim com 20 e poucos anos, antes de casar com Arnaldo. Estava sorrindo, com um vestido florido, cabelo solto ao vento. Olhei para aquela moça e pensei em tudo que ela tinha vivido desde então. Os casamentos, os filhos, as decepções, as perdas. E agora, aos 58 anos, estava recomeçando. Estava aprendendo a viver de novo. Estava descobrindo que não era tarde demais para ser feliz. Faltava só uma coisa. Uma última coisa para fechar esse ciclo de verdade. 6 meses depois de comprar o apartamento, minha vida tinha uma rotina que nunca imaginei ter. Acordava às 7 da manhã, fazia café, sentava na varanda pequena que dava para a rua e ficava olhando o movimento. Gente indo trabalhar, crianças indo para a escola, cachorros sendo passeados, coisas simples que antes passavam despercebidas.
Depois do café, ia para o curso de crochê. Dona Irene tinha me convidado para ser monitora voluntária. Eu ajudava as alunas novas, ensinava os pontos básicos, corrigia erros. Não ganhava nada por isso, mas não precisava. O dinheiro que tinha investido rendia bem, mais do que suficiente para viver com conforto. Célia virou minha melhor amiga. A gente se falava todo dia, almoçava junto pelo menos 2 vezes por semana. Ela conhecia minha história toda, nunca julgou, nunca deu palpite não pedido, só estava ali. E Valdemar. Valdemar virou parte da minha vida de um jeito que não esperava. Não era namoro, pelo menos não do jeito tradicional. A gente não saía de mãos dadas, não tinha conversas sobre relacionamento sério, nada disso, mas ele estava sempre ali. Jantava na minha casa 2 vezes por semana. Eu jantava na dele outras 2. A gente assistia filme junto, ia no mercado junto, cuidava das plantas do corredor junto. Era companhia. Boa companhia. Do tipo que não pesa, não cobra, não exige. Um dia ele me perguntou se eu queria ir com ele visitar a neta que tinha acabado de ter bebê. Fiquei surpresa. Você tem certeza? Sua família não vai achar estranho? Ele deu de ombros. Minha família quer que eu seja feliz. Se estou feliz com sua companhia, eles vão ficar felizes também. Fomos. A neta dele, Adriele, me recebeu bem. O bebê era lindo, pequenino, com olhos atentos. Segurei ele no colo e senti algo apertar no peito. Meus filhos nunca me deram netos. Rodrigo e Rafael nunca quiseram ter filhos. Ou as esposas não quiseram. Nunca soube direito. Valdemar percebeu meu silêncio no caminho de volta. Está tudo bem? Estava pensando que nunca vou ter netos. Ele segurou minha mão. Você tem tempo ainda. E se não tiver, tem outras coisas. Tem as meninas do curso que te adoram. Tem a dona Irene que te trata como filha. Tem eu. Sorri. Tem você. Dos meus filhos, tive notícias esporádicas. Rodrigo tentou me ligar de tempos em tempos. Nunca atendi, mas ouvia as mensagens que deixava. No começo eram agressivas, cheias de raiva. Depois ficaram mais desesperadas. Depois mais calmas. A última que ouvi, 3 semanas atrás, ele só dizia que estava bem, que tinha arrumado emprego numa loja de materiais de construção, que estava morando sozinho num apartamento pequeno. Não retornei a ligação. Ainda não estava pronta. Rafael foi diferente. Ele parou de tentar contato direto comigo, mas descobri, pela Célia que tinha uma amiga em comum com a ex-cunhada dele, que Rafael tinha voltado a estudar. Estava fazendo curso técnico de eletricista, trabalhando meio período numa oficina. Fiquei feliz por ele. De longe, mas fiquei. Um dia, quase 8 meses depois de ter saído de casa, recebi uma carta. Não tinha remetente, mas reconheci a letra. Era de Rafael. Mãe, sei que você não quer falar comigo. Entendo e respeito. Mas precisava escrever isso, mesmo que você nunca responda. Consegui emprego fixo. Estou ganhando pouco, mas é honesto. Aluguei um apartamento pequeno perto do trabalho. Acordo todo dia às 5 da manhã. Volto às 6 da tarde, cansado, mas satisfeito. Aprendi a cozinhar. Lembra que você sempre tentou me ensinar e eu nunca quis aprender? Pois agora estou aprendendo sozinho. Faço arroz queimado, feijão sem sal, mas estou tentando. Encontrei o Rodrigo semana passada. Ele está mal, bebendo muito. Gastou quase todo o dinheiro que tinha. Tentei ajudar, mas ele não me escuta. Disse que eu não tenho moral para dar conselho. Ele tem razão. Queria que você soubesse que penso em você todo dia, principalmente quando deito na cama vazia desse apartamento pequeno e lembro da casa onde cresci. Lembro de você fazendo comida, arrumando nossas coisas, cuidando de tudo enquanto a gente só reclamava. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Só queria que soubesse que entendi. Entendi tudo. Um dia, se você quiser, podemos tomar um café. Sem cobranças, sem pedidos, só conversar. Mas se não quiser, também entendo. Rafael, dobrei a carta e guardei na gaveta da mesinha de cabeceira. Não respondi, mas também não joguei fora. Naquela semana, Dona Irene me chamou depois da aula. Jovita, posso conversar com você? Claro. Ela me levou para a salinha que usava como escritório. Sentou atrás da mesa cheia de linhas e agulhas. Você gosta de ensinar? Gosto. Me faz bem. Que bom. Porque tenho uma proposta. A igreja está abrindo um projeto novo para mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, que perderam tudo, que estão recomeçando do zero. Queremos ensinar artesanato para elas.
Dar uma forma de ganhar dinheiro, de ter independência, é um projeto lindo. E eu pensei em você para coordenar. Seria voluntário, claro, mas você teria a autonomia para montar as aulas, escolher o que ensinar, organizar tudo. Você. Não conheço ninguém melhor. Você sabe o que é recomeçar. Sabe o que é perder tudo e se levantar de novo. Fiquei sem palavras por um momento. Não sei se estou preparada. Ninguém está preparado para nada, Jovita. A gente aprende fazendo. Aceitei. E foi uma das melhores decisões que tomei. O grupo começou com 7 mulheres, idades variadas, histórias diferentes, mas todas com algo em comum. Todas tinham sido destruídas por alguém que deveria amar elas. Marido, filho, irmão, pai. E todas estavam tentando se reerguer. Ensinei crochê, bordado, tricô, mas mais do que isso, ouvi. Ouvi histórias que faziam a minha parecer pequena. Mulheres que apanharam durante anos. Mulheres que foram expulsas de casa grávidas. Mulheres que perderam tudo, inclusive a vontade de viver. E mesmo assim estavam ali, tentando, lutando. Uma delas, Marlene, me lembrava muito de mim. 56 anos, tinha sido casada por 32. O marido morreu e os filhos tomaram tudo dela. Deixaram ela na rua, literalmente. Ela morava num abrigo agora. Trabalhava de faxineira durante o dia e vinha para as aulas à noite. Um dia, depois da aula, ela ficou me ajudando a arrumar a sala. Dona Jovita, posso perguntar uma coisa? Pode. Como a senhora conseguiu? Conseguir se reerguer, digo. Porque eu olho para a senhora e vejo alguém que está bem. E eu quero chegar lá também. Olhei para ela. Marlene, não foi de uma hora para outra. Teve dias que acordei sem vontade de sair da cama. Teve dias que chorei sozinha, com raiva de tudo e de todos. Mas acordei no dia seguinte e tentei de novo. E no outro dia também. Até que um dia percebi que estava bem. Não curada, mas bem. Ela limpou uma lágrima. Eu vou conseguir também. Vai, tenho certeza. Passaram-se mais alguns meses. O Natal chegou e foi o primeiro que passei sem família de sangue. Célia me chamou para passar com ela e o marido, mas recusei educadamente. Valdemar tinha viagem marcada para Curitiba. Ia ficar com a família dele. Pensei que ia me sentir sozinha, mas não me senti. Fiz uma ceia simples, só para mim. Peru pequeno, farofa, arroz. Arrumei a mesa bonita, coloquei guardanapo de crochê que tinha feito, acendi 2 velas. Jantei sozinha, mas em paz. Depois da ceia, peguei uma caixa velha que tinha guardado no armário. Dentro, fotos antigas. Minha infância, meu casamento, os meninos bebês. Tinha uma foto específica que procurei. Achei no fundo da caixa. Era eu com 23 anos. Vestido branco simples, buquê de flores do campo, sorriso largo. Dia do meu casamento com Arnaldo. Eu parecia tão feliz, tão cheia de esperança. Olhei para aquela moça e pensei em tudo que ela ainda ia viver. As alegrias, as dores, as perdas, a solidão, a traição, a expulsão. Mas também pensei no que ela não sabia ainda, que ia sobreviver, que ia se levantar, que aos 58 anos ia descobrir que ainda dava tempo de ser feliz. Encostei o dedo na foto, no rosto daquela moça jovem. Você merecia essa paz há muito tempo, sussurrei. Guardei a foto de volta na caixa, mas dessa vez não guardei no fundo. Coloquei em cima, onde pudesse ver sempre que abrisse. No dia 1º de janeiro, acordei com mensagem de Célia, desejando feliz ano novo. Valdemar mandou foto dele com a bisneta no colo. Dona Irene mandou versículo da Bíblia sobre recomeços. E Rafael mandou mensagem também. Curta, simples. Feliz ano novo, mãe. Espero que seja um ano de paz para você. Dessa vez, respondi. Feliz ano novo, Rafael. Para você também. Não era perdão. Ainda não. Mas era um começo. Levantei, fiz café, sentei na varanda. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. A rua ainda estava vazia, quieta. Só o som dos pássaros. Respirei fundo. Ar fresco, cheiro de café, luz quente do sol. Tinha 58 anos. Tinha um apartamento próprio. Tinha dinheiro suficiente para viver com dignidade. Tinha amigas verdadeiras. Tinha trabalho voluntário que me preenchia. Tinha alguém que me fazia companhia sem cobrar nada em troca. E mais importante, tinha paz. Não era a vida que planejei quando casei com Arnaldo há 32 anos. Não era a família que sonhei ter quando os gêmeos nasceram. Mas era a minha vida,
conquistada com dor, construída com lágrimas, mas completamente minha. E pela primeira vez em muito tempo, olhei para o futuro sem medo, só com esperança. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.